Aleluia. Aplauda Jesus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Hoje eu queria, até porque eu não posso falar muito, mas eu queria trazer uma mensagem que você que anota, você pode anotar aí, construindo uma nova história, né? Então, hoje, a gente vê que muitos têm Jesus, são até fiéis em dízimos e ofertas, têm temor a Deus, mas estão paralisados dentro da igreja, estão brecados dentro da igreja, amarrados, né? Não conseguem avançar. E muitos dizem assim: só Deus sabe o que eu passei, o abuso que eu vivi. O pastor fala as coisas porque não sabe o pai que eu fui, e a mãe que eu fui. E muitas pessoas se sentem culpadas e paralisadas por conta de um passado que Jesus já levou na cruz. Que no dia que você se arrependeu e pediu perdão a Deus, no dia que você aceitou Jesus, Ele já levou isso embora. Mas isso tem paralisado muita gente, né? E por causa disso, muita gente vive na igreja isolado, vive a pessoa tímida, que não consegue expressar nada, né? Não consegue se ver num lar feliz, não consegue se ver numa vida abençoada. Tudo é até difícil receber bênção, porque quando a pessoa recebe uma bênção, ela se acha imerecedora daquilo, né? Enquanto que a Bíblia diz que o melhor dessa terra está reservado para os filhos de Deus. Irmão, eu queria começar essa mensagem dizendo o seguinte: se as bênçãos de Deus, se você não tem vivido uma vida em pecado dentro da igreja, que isso também tem, a gente vai falar sobre isso, né? E se você é uma pessoa que tenta fazer a vontade de Deus e as coisas não estão fluindo, a culpa não é de Deus. Não é Deus que está falhando. Somos nós. Somos nós. E a maioria dos nossos problemas está aqui. Está aqui. Ontem eu vi um vídeo, né? Que um exame de faixa numa academia. O professor estava lá e os alunos estavam tendo aula de jiu-jitsu e estavam fazendo um exame de faixa. E de repente, uma adolescente, uma menina que devia ter uns 12 ou 13 anos, ela realizando bem o exame, mas no final ela cometeu um erro no exame dela. Ela cometeu um erro e saiu falando: eu sou uma derrotada mesmo, eu não consigo nada. E o professor, o mestre, né, foi para cima dela. E ele disse: você é uma derrotada, você é uma insignificante. Eu olhei aquilo ali e disse: esse vai já levar processo. Você nunca vai alcançar o nível
desses alunos que estão aqui, você é uma fracassada. E a menina ficou na parede, ele jogando um monte de palavras, e depois ele disse: isso aqui é você que está falando para você, na sua mente. Você está falando isso para você na sua mente. E aí ele puxou a faixa e disse: você é uma das alunas mais dedicadas. E ela foi aprovada no exame. Ele disse: não deixe a sua mente falar algo que você não é. Aquilo me emocionou, porque Deus tinha me dado essa palavra, e a gente vê que a maioria das pessoas estão perdendo para si mesmo. A maioria das pessoas estão sendo derrotados na sua própria mente, no seu próprio pensamento. Por quê? Porque muitas vezes ainda vivem num passado que esse passado já não existe mais. Que o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, esse passado foi apagado para Deus. Ele não existe, né? E aí entra uma coisa que é o que o diabo mais faz. Primeiro, o maior ataque do diabo, ele está dentro de você, na sua mente. Ele, como eu preguei aqui sobre Davi, né? O primeiro ataque que Davi levou naquela batalha contra Golias foi um ataque psicológico. Primeiro seu irmão disse: lá vem tu, seu prepotente, seu insignificante, volta para aquelas ovelhinhas lá do papai. O que tu está te metendo aqui em coisa que tu não tem que te meter? Depois Saul achou graça de Davi e disse assim: oh, meu filho, esse gigante, desde que nasceu, a brincadeira dele já foi usar espada, e tu não consegue nem vestir uma armadura. E depois, na hora de enfrentar Golias, o próprio Golias disse: será que não tem homem em Israel para me mandar um moleque desse franzindo, com pau e pedra? Pau era o cajado de Davi. Então, o primeiro ataque que Satanás faz é na nossa mente. Ele tenta mostrar para a gente, em primeiro lugar, que a gente nunca vai sair daquele passado que está cravado aqui, dos traumas, das acusações. Um dos maiores síndromes hoje em dia se chama anorexia. O que é anorexia? Quem é que é aquela pessoa que já está magésima, muito magra, mas ela se olha no espelho gorda. Ela começa a meter o dedo na goela para baldear, ela não quer comer nada, ela se recusa, e ela vai ficando só osso, até morrer, mas ela continua se olhando gorda. Então, a mente da pessoa é algo que comanda você. Você é o que você pensa. E aí eu vou entrar com o meu testemunho. Desde a sexta-feira atrasada, eu estava sentindo muita dor. E quando eu falo muita dor, é dor que ninguém aqui aguentaria sentar no hospital.
eu tenho uma resistência muito grande à dor. E eu comi uma salada de fruta, e depois dessa salada de fruta eu comecei a sentir essa dor, que começou aqui na boca do meu estômago. E por isso eu pensei que era uma infecção estomacal. E comecei a tomar remédio em casa, mas quando foi no domingo, então começou uma dor aguda, que não passava mais nem com remédio. E localizado aqui do lado, eu digo, isso deve ser alguma pedra. E a Samira já tinha marcado uma consulta para mim na segunda à tarde, mas não deu para esperar. Então saímos segunda cedo para o hospital. Então chegou lá, comecei a fazer aqueles exames, e a primeira médica da manhã, ela já tinha visto uma mancha no meu rim, e disse, olha, eu vou sugerir uma internação para você. Você vai fazer uma bateria. Só que quando eu fui fazer um ultrassom, e quando você voltar, eu já não vou mais estar aqui. Vai estar outro médico de plantão, e você fala para ele o que eu sugeri. Quando voltei do ultrassom, o médico me chamou, olhou para mim e disse, rapaz, tu está andando? Está andando? Está falando assim normalmente? Eu disse, por quê? E ele me mostrou, está vendo essa mancha aqui? Isso é uma infecção que está no teu rim direito. Isso aqui é tudo pus, uma pedra de quase 1 centímetro que interrompeu o teu canal da tua uretra do lado direito, e essa urina ficou acumulada aqui, se transformou em pus e uma grande infecção. O teu rim desse lado está todo infeccionado. Mas como o outro lado estava normal e eu estava urinando normal pelo outro lado, eu nunca imaginei isso, né? E aí o que aconteceu é que ele disse, não vou sugerir internação tu vai ficar esperando o leito. Eu vou sugerir aqui uma consulta de emergência com o urologista, e de lá, com certeza, ele já vai te encaminhar. E aí eu fui na ambulância com a apóstola Samira e fui para consulta com o urologista. E entrei numa maca, e chegando lá, que o urologista viu a coisa, disse assim, rapaz, tu tá doido, né? Quanto tempo tu tá sentindo isso? Disse, doutor, que eu estou sentindo mesmo desde a sexta-feira passada. Eu disse, cara, tu tá doido, rapaz, tu tá num estado aqui que tu tá... Aí a Samira perguntou, mas o que é, doutor? Olha, minha filha, eu vou simplificar para você. Se fosse você, você já estava morta. Se fosse você, qualquer mulher já estava morta. O homem tem um pouco mais de resistência e ele tem muita resistência, né? E ela disse, e aí, o senhor vai tirar a pedra? Ele disse, se eu tirar a pedra, ele morre na pedra. A infecção está muito grande, então eu vou ter que tentar, que essa pedra é maior do que o canal dele, da uretra. Eu vou ter que tentar meter um catéter, que é uma sonda, é um dreno, aqui por baixo da pedra, sem tentar mexer com ela, estourar, porque ele pode morrer se isso acontecer, devido à infecção. E vou tentar tirar, ficar drenando esse pus, essa coisa toda. Ele vai ter que ficar internado aqui, com antibióticos fortíssimos, para combater essa infecção.
e depois de 30 dias, se ele acordar, gravei bem essa palavra, se ele acordar, né, que é uma situação de vida ou morte, eu vou tentar salvar a vida dele, mas eu estou sendo bem honesto. Se ele acordar, ele ele nem sonha que eu estou aqui hoje. Se ele acordar, ele vai ficar 30 dias combatendo a infecção, para mim poder tentar explodir essas pedras, tirar a pedra com laser. E aí, eu gravei essa palavra. Então, a Samira está feliz, que hoje ela está passei todas as contas, todas as minhas aplicações, tudo que era e que não era, é verdade. Gravei áudio para cada um dos meus filhos, para cada um dos discípulos. Gravei tudo e organizei, porque eu estava esperando o material chegar para a operação. E eu tive uma hora e meia para fazer isso, né? É bom a gente ter certeza da nossa salvação, porque eu não fiquei nenhuma forma preocupado com a morte. Eu fiquei preocupado em deixar as coisas organizadas para as coisas não desandarem, né? E ajeitei tudo. E já estava sem dormir desde domingo, e quando foi 6:30 da noite da segunda-feira, entrei no bloco cirúrgico. E eu com aquilo na cabeça, talvez tu nem acorde. E o que eu botei na minha mente? Eu não vou dormir. Então o médico chegou, o anestesista, e disse: olha, dá tantos miligramas que ele está sem dormir desde domingo, eu sei o que é isso, ele já vai desmundar, foi a palavra dele. Meu amigo, foi raquidiana, deram mais 3 tipos de anestesia, e eu nem dormi. Ainda pedia para o enfermeiro coçar meu nariz. Olha, está coçando aqui. A única coisa que eu vi é a sensação que um tetraplégico tem, que eu só fiquei mexendo os braços e a cabeça. E a gente dá ordem para o corpo, para levantar a perna, eu não sentia daqui para baixo nada, e a gente não consegue controlar nada, né? Não consegue controlar nada. Cadê o pastor Denis? Diga para o tio Zeca que o rapaz está lá na frente, tá, Denis? Por favor. Então, eu dava ordem, e tinha um enfermeiro lá que ele chamava todo mundo de professor, e era ele que ficava. Então, de repente, o doutor pegou e disse: olha, vê a câmera tal, a pinça tal, não sei o quê. Eu ouvindo tudo lá. E aí ele botou aquela câmera, né, o armário aqui, que ele fica olhando, quando ele vai introduzindo, e quando o enfermeiro disse: doutor, ele está assistindo tudo. Aí o doutor disse: puxa o armário para cá, puxa a televisão para cá. Puxou para a minha frente, né? Aí eu vi outra tela, fiquei assistindo. Na outra tela. Aí o enfermeiro disse: ele está assistindo já na outra, olha. E a outra era fixa, não dava para tirar, eles botaram um pano assim. Cego, rapaz. Pegou um cavalo, ele falou assim, pegou um cavalo, rapaz, tu está com anestesia para derrubar 3, 4. Irmãos, para você ver o poder que a mente tem. Eu coloquei na minha cabeça que eu não ia dormir. E eu nem tonto fiquei, nem grogue eu fiquei. Quando eu cheguei da operação, o doutor disse assim: cara, tu não dorme.
dorme um pouco, que acabou a operação, estava muito frio. Eu digo, doutor, por que eu ainda não vou para o meu leito? Conversando com ele, logo depois, sério, rapaz, tu não dorme um pouco, rapaz. Eu digo, não, eu quero dormir lá no meu quarto. Está muito frio aqui. E quando eu cheguei no quarto, estava lá a pastora Elisângela, pastor Valdo, a apóstola Samira e tudo, esperando. Conversei com eles, normal. Eles foram embora, ainda tive que tomar um remédio para dormir. Conversei normal, negócio de gás, negócio de tudo. Não, porque eu já tinha dado ordem para o meu cérebro. Por que eu estou contando isso? Eu estou aqui. Eu estou com catéter ainda. A minha operação, o procedimento que eu passei não teve corte ainda. Porque por causa da infecção, eu não podia sofrer nenhum tipo de corte. Então foi por dentro da uretra. E isso arde muito. Então quando eu saí, que eu saí com aquela bolsa de urina, né? E saindo aquele sangue batido, aquela coisa mesmo, indo do Guaraná para a Coca-Cola, né? Feia a situação. Estava sentindo febre todos os dias. E depois que aconteceu isso, a operação, que eu comecei a tomar eu não senti mais, porque era o que o doutor perguntava, está sentindo febre? Porque o que indica que a infecção está sendo controlada é isso, né? Então, irmãos, por que eu contei esse testemunho? Primeiro, porque eu não quero ser uma pessoa ingrata a Deus. Eu tenho certeza que se eu não tivesse Jesus, eu não tivesse a fé que eu tenho, eu não estaria aqui. Vocês estariam fazendo o meu velório. A segunda coisa é que quando a gente recebe uma bênção e a gente não conta, nós estamos sendo ingratos. Nós não estamos glorificando a Deus. E por isso, Deus interrompe as bênçãos. Toda pessoa que recebe uma bênção e não conta, ela vai ter a bênção interrompida. Vai ficar naquilo ali. Não vai mais avançar. Você pode ver. Você que tem uma bênção que você ainda não contou, pode parar na sua mente. Você não avançou mais, porque você está sendo ingrato com Deus. Todas as vezes que você recebe uma bênção, você conta, você está engrandecendo o nome de Deus e mostrando, eu tenho gratidão a Deus. Todas as vezes que você fica calado, você está dizendo, isso foi meu, Deus não teve nada a ver comigo. Eu que sou o cara, eu que sou a mulher. No fundo é isso. A gente não tem gratidão. E a gratidão é uma coisa do Espírito Santo. Só tem gratidão quem tem o Espírito Santo. Então, o que eu queria falar com isso? Que muita gente aqui está paralisado pelo que você mesmo está falando para você na sua mente. Eu não vou conseguir, eu sou um fracassado, esse emprego nunca vai ser meu, eu nunca vou ter essas almas, eu nunca vou conseguir chegar a essa meta. É coisas que Jesus já conquistou para você lá na cruz. Jesus já conquistou tudo isso para você lá na cruz. Mas você ainda continua agindo como se fosse você, a sua força. A sua força.
a sua capacidade. Não é, irmãos. É Deus. Deus, Ele tem o poder de paralisar qualquer coisa. Só que você é o canal, você é a terra. Se você for uma terra de beira do caminho, você vai sair daqui da igreja e já nem vai se lembrar o que você está ouvindo aqui. Se você for um espinheiro, você vai ficar um pouco e a primeira luta que você enfrenta, você já começa a praguejar contra Deus. Já se esquece de tudo que Ele fez por você. Se você for um solo rochoso, você dura mais um pouquinho, mas quando os cuidados da vida, quando Deus começar a te prosperar, e a mesma bênção que você disse, não, se Deus me abençoar, eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel na casa de Deus, eu vou dizimar, eu vou pregar a palavra. Hoje, você é ingrato, você sai para até não fazer essas coisas. Quantas pessoas a gente conhece que hoje não estão mais na igreja? Por quê? Para não dizimar, para não ofertar. Não estão mais. Porque querem ser infiel, querem estar num lugar que ali ninguém conhece ele. Ali ele é mais um no meio da multidão, ninguém cobra nada, a pessoa faz o que dá na cabeça. E aí eu quero que você fale a segunda coisa, eu quero falar a segunda coisa, que é a segunda coisa que o diabo mais gosta de fazer. Pergunte aí para quem está do lado, você sabe o que é, irmão? Fale assim, acusação. Acusação. A maioria dos crentes pensam erroneamente assim: se Deus está no Brasil, o diabo vai estar lá para o Japão correndo de Deus. Se Deus está ali, o diabo, primeiro, Deus está em todos os lugares, que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Deus está em todos os lugares. Segundo, que o maior lugar que o diabo gosta de estar é perante o trono de Deus, dia e noite. Abra sua Bíblia aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11. Preste atenção. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. O que é que o diabo faz? Como é o nome do diabo? Acusador. Funciona mais ou menos assim, ó. Que olho não vê, coração não sente. Vai lá, depois tu casa mesmo. Tudo se resolve. Tudo o diabo facilita na tua mente. Aí depois que você vai orar, vai buscar Deus, tu vai buscar Deus lá na mente. Quem és tu? Olha o que tu fez. Olha o que tu fez. E fora o que ele te acusa, ele está lá no trono também te acusando. Está lá no trono. E a palavra diz aqui, dia e noite. Olha, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, mesmo que os acusava de dia e de noite perante o trono de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, não é pela sua força, por causa da palavra e do testemunho que deram. Primeiro testemunho de vida, depois exaltar a Deus.
Eles venceram por causa da palavra. Quem não fala de Deus não vence o diabo. Quem é agente secreto de Deus não vence o diabo. Não adianta, meu irmão, você pode estar onde estiver. Tem vezes, me convidam muito para me dar palestra em centro de recuperação. Agora mesmo, fui com o seu Bacelar lá, que o irmão dele está numa clínica de recuperação para alcoólatra. E quando eu fui lá com ele para entender o que estava acontecendo, a psiquiatra, uma delas me conhecia, diz: vocês são da paz, né? Vocês têm um trabalho forte. Eu digo: é. E a outra, que era a chefa, disse assim: pastor, o senhor quer vir dar uma palestra aqui para o pessoal? Uma palestra motivacional, o senhor só não pode falar de Jesus, que é eclético aqui. Digo: não, então eu não posso. Porque só Jesus liberta. O que que você fala? O que que você acabou de falar aqui? Que isso, o alcoolismo, as drogas não têm cura. Não foi o que você acabou de falar? E ela disse: mas não é, o senhor não concorda com isso? Disse: concordo. Então, como é que eu vou dar um motivacional humano para alguém que você sabe que não tem cura? Ela ficou me olhando. O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que só existe uma pessoa que pode curar, pode fazer o milagre de curar quem não tem cura, e é Jesus. Só. Então, como eu vou tratar? Como você quer que eu dê uma palestra se eu não posso falar de Jesus? Seu Bacelar baixou a cabeça. O pastor é bravo. Falei para ela: é por isso que o trabalho, desculpa, o trabalho de vocês é ineficaz. Sabe como ele pode ser liberto? Quando ele puder sair 2 dias, como você está falando, que ele daqui a pouco vai começar a sair 2 dias, e se ele aceitar sair no domingo, ir para a igreja e a gente fazer um trabalho com ele, com Jesus, e ele voltar na segunda. Aí ele vai ter uma recuperação. Se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque Jesus é a dose mais forte. Então, você age pelo que você pensa. Se você não está falando, é porque você não está crendo, irmão. Você não está crendo. E como você não crê, você não fala de Jesus, porque na verdade você não crê nele, você é um agente secreto, que não existe. Quando você crê, a boca fala do que o coração está cheio. Então o que acontece? Está ali um monte de gente caindo, se ralando, desmaiando, passando mal numa corda, porque creem que uma imagem de barro vai lhe dar alguma coisa. Andando ainda, a gente veio para a igreja, um monte de nego ainda andando, vindo de bicicleta para o campo. Isso é o que faz a fé. Então, o que você bota na sua cabeça é o que é. Agora, tem outra coisa que o diabo faz, te acusa. E muitas vezes o diabo, ele fala dentro de você, se fazendo de você. Ele está vendo, ele não gosta de mim. Está vendo, ela não me ama.
É o diabo que está falando, só que ele não está falando, ele não gosta de ti. Ele está falando como se fosse você. Eu não consigo mesmo. E paralelo a isso, como diz aqui em Apocalipse, ele vai lá para o trono de Deus, ele fica lá igual uma fofoqueira, dia e noite e dia, te derrubando. Olha, tá vendo? Já fez isso, já disse que não dá, já disse que não consegue, já está com imoralidade, já está com isso. Ele fica lá o tempo todo te acusando. O que expulsa o acusador da nossa alma? Eles os venceram pela palavra e o testemunho que deram. O que é isso aqui? E aí eu vou entrar na mensagem. Você tem que construir um novo futuro. Você só vai acabar com a maldição do passado. Você só vai aniquilar com o teu passado se você construir um novo futuro. Se você construir um novo futuro. E é isso que é um dos trechos que mais o crente conhece. O que é o trecho que mais os crentes conhecem? 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas do passado, os traumas do passado, o abuso do passado, a acusação do passado tem que se passar. Já passaram. E tudo se fez. Quantas mães nesse meu tempo de ministério já chegaram comigo? Pastor, esse menino, ele é assim porque a culpa foi minha. Por isso que hoje ele é assim. Por quê? Porque quando eu não tinha Jesus, eu deixava ele sozinho em casa, ia para a festa, fazia isso. A criança, irmã, a culpa é sua mesmo, não é por isso não, é porque você está mimando esse moleque. Está mimando. Não está dando disciplina. E pessoas não conseguem avançar porque é o tempo todo isso. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu não mereço isso. Se você, quem crê aqui que é filho de Deus, levanta a mão. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador aqui, levante a mão. Então, olhe para esse crente que está aí do seu lado e diga: você é nova criatura. Primeiro fato, você é nova. O que é novo? O que é novo? É novo. Algo remendado é novo? Não é? Novo é novo. É isso que muita gente não entende. Escuta aqui, você pode ter sido a maior prostituta da terra, ter tido quantos envolvimentos. Quando você aceita Jesus, Ele te faz como se você fosse virgem de novo. Ele está te dando uma nova chance. Mas a pessoa presa no passado, ela mesma vai destruir o relacionamento dela, fazendo comparações com o passado. Comparações. É por isso que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz assim: olha,
Se tu conseguir perdoar, perdoa. O que é perdoar? É nem tocar mais no passado, acabou. Perdoa, perdoa. Agora, se for para toda discussão vocês voltarem a falar das mesmas coisas, acusar, deixa. Porque como é que tu sabe, homem, se tu salvarás a tua mulher, ou mulher, se tu salvarás o teu marido? Então Deus tem vos chamado a liberdade. Então, nova criatura. As coisas velhas já se Qual é o ditado? Águas passadas não movem. Quando é o problema é que muita gente ainda não passou nada. Está vivendo no passado. Está guardando o passado no coração. Está com a amargura do passado. E você vai ser sempre derrotado. Porque você vai sofrer uma carga de acusação sobre algo que Jesus já levou na cruz para você há muitos e muitos anos atrás. Ainda quando você era pecador, como diz a palavra de Deus. Que Deus morreu por nós, Deus pagou um preço ainda quando éramos pecadores. Então aqui diz, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É novo. É novo. Novo. Nós devemos viver em quê, irmãos? Nós devemos viver em novidade de vida. Nós devemos viver em quantas pessoas aqui são extraordinárias. Tem um grande potencial, mas a acusação do diabo, a acusação do teu passado, a acusação de coisas que você passou e já venceu, estão acabando com você. Estão acabando com você. Preste atenção. O que você tem que entender é que quando você se arrepende dos seus pecados, Deus te perdoa dos teus pecados e nem se lembra mais dele. Diga assim comigo: quando eu me arrependo dos meus pecados, Deus perdoa os meus pecados e não se lembra mais dele. Esse apóstolo Helder tem cada uma. Miqueias, tem gente que nunca abriu esse livro na vida. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Anote, é mais fácil. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, o pecado, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. E te esqueces das transgressões da tua herança. Quem é a herança do Senhor? É o povo dele. São os redimidos da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Em outras palavras, lançará todos os nossos pecados na profundeza do esquecimento. Amém? Amém? Então, Deus já se esqueceu do teu passado, irmão. Deus já se esqueceu. Quem está lembrando é você, porque você está ouvindo o diabo.
Deus já se esqueceu do teu passado. Agora, por que muitos não esquecem do seu passado? Porque não estão construindo um novo futuro. Não estão construindo um novo futuro. E aí eu quero usar de novo o exemplo de Davi. Eu já vi dois pregadores citando alguma coisa, mas eu duvido que a maioria aqui já ouviu Davi, aquele adúltero, Davi, aquele assassino, Davi, aquele prostituto. É isso que você ouve de Davi? Sim ou não? É isso? Mas ele foi tudo isso. Ele foi assassino, matou Urias, adulterou com Betseba, foi adúltero, foi prostituto. Ele não foi tudo isso? Foi assim ou não? Mas por que ninguém se lembra disso? Hein? Porque Davi construiu um novo futuro. Davi construiu um novo futuro. Ninguém se lembra do passado de Davi. Todo mundo se lembra da nova história que ele construiu. Ele construiu um novo futuro. Preste atenção. Quem era Davi? Era um órfão. Davi disse assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Vou ler isso depois. Mas ele falou isso no Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Muitos teólogos, eu estudo muito isso, creem que Davi era fruto de um adultério, que a mãe dele teve um caso, e desse caso nasceu Davi, e porque Jessé era um cara muito espiritual, um cara muito correto na presença de Deus, ele não seguiu com o ritual que seria apedrejar e matar a sua esposa por traição. Você pesquisar isso no Google, você vai ver vários teólogos falando sobre isso. Então, isso era uma hipótese que aí, quando eu estudei essa hipótese, encaixou muita coisa na minha mente, como, por exemplo, é por isso que Jessé não conseguia engolir Davi. É por isso que Davi era criado como um empregado da casa. A mãe também era uma vergonha para ela, aquilo ali. Os irmãos sabiam que o que ele era, e também o recriminava. Então Davi tinha tudo para ser um cara rancoroso e destruído. Olha, irmãos, eu estou falando aqui um pensamento teológico, tá? Outro fato, né? Que poderia justificar isso, foi que Davi já era um filho indesejável, filho da velhice, que
Os pais não esperavam, mas Davi estava fora do contexto. Talvez a mãe de Davi não pensava que poderia ainda ter filho, e isso fez com que ele tivesse essa recriminação toda. O fato é que é visível na Bíblia que Davi era alguém discriminado, rejeitado pelo pai, pela mãe e pelos irmãos. É um fato isso. Isso é um fato. E aqui ele fala assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Que ele falou isso. Então Davi era um órfão. Todo órfão é imoral. É imoral. É tentado a perversão sexual. E ele disse: ou eu continuo como eu estou, e vou virar um Saul, vou perder o reino com os meus adultérios, com os meus pecados, ou eu dou um breque, aproveito agora que Deus me pegou e me perdoou. Foi o que Natan disse para Davi: Deus te perdoou, e eu vou construir uma nova história. Aí é o ponto que eu quero que você reflita. Será que hoje muita gente aqui não precisa iniciar uma nova história? Como o pastor Cláudio Duarte diz, será que hoje muita gente aqui não precisa enterrar o abacate? Coisas que te acusam, que já passou há muito tempo. Que você já foi perdoado, perdoada, que Jesus já levou lá na cruz. Agora, isso é um processo. Isso é um processo. O que é o Salmo 51? Salmo de arrependimento e confissão de pecados. Isso que é. Agora eu quero que você entenda. O que foi que aconteceu com Davi? Davi estava 7 dias sem comer, jejuando pela salvação do filho. Ele disse: quem sabe Deus é um Deus misericordioso, não se arrependa do decreto que deu e não salve meu filho. Então eu vou fazer a minha parte. Enquanto ele estiver vivo, eu vou orar, vou jejuar. Chamou os sábios e ficou ali jejuando e orando. Aí, o que foi que aconteceu? Está aqui em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18. Abra aí. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Ao perceber que os seus servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam. Então Davi, preste atenção, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se,
trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Em outras palavras, tinha uma música antiga, que é tirado de um trecho bíblico, que diz assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa frase é tirada daqui, de Miqueias, Isaías 52:2. Isaías 52:2 diz assim, sacode-te do pó, levanta-te e toma assento a Jerusalém, solta-te a cadeia do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Tem gente aqui que está precisando hoje se levantar do pó, da terra, sacudir a poeira, sacudir o pó, as coisas mortas que já não fazem parte da sua vida. E dar a volta por cima. Foi o que Davi fez. Se levantou do pó, tomou banho, se perfumou, colocou uma roupa e entrou na igreja. E aí é o erro de muita gente, quando começa a passar por problema, por situação de tentação, de pecado, o que faz? Eu parei de orar por causa disso. Eu vou dar um tempo da igreja. Eu vou dar um tempo. Esse é o maior imbecilidade que você pode fazer. Que se você está vindo para a casa de Deus, você está no meio do povo de Deus, você não está conseguindo, imagine longe. Você vai ser destruído. Davi sabia que foi o erro dele. O erro dele foi que ele deixou de congregar. O erro dele foi que ele deixou de guerrear. Não tinha nada que estar passeando em palácio. Ele se levantou. E aqui, abre a sua Bíblia no Salmo 51. Tem um título aí. Tem um título grande aí. Que geralmente não tem nos outros salmos, mas nesse salmo tem. E tem gente que pergunta, pastor, como o senhor sabe que isso aí foi desse fato? Está escrito aqui, Abre aí, tá o Salmo 51, aí tem o título lá em cima. Confissão e arrependimento. Está aqui. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Está escrito aí em cima, sim ou não? Está escrito. Salmo de o quê? A confissão e arrependimento. É isso que vai te tirar das algemas do passado. Confessar e se arrepender e perdoar. Você só sai das algemas do passado quando você passa por esse processo. Foi esse o primeiro passo que Davi fez para construir um novo futuro. Olha aqui. Aí começa aqui. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões.
Aonde isso estava acontecendo? Lá na igreja, na frente do púlpito. Davi não estava nem aí. Ele estava lá na igreja, confessando em alto e bom som para todo mundo ouvir. Presta atenção. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois, entendeu aqui? Deus não está dizendo assim, lava-nos do nosso pecado, eu e a Betseba. Purifica-nos do nosso pecado. Tem muita gente, muitos irmãos casados, que você está fracassando no seu lar, porque você acha que arrependimento de casal é conjunto. É você e a tua mulher. É você e o teu... Não! Arrependimento e salvação são coisas individuais. Betseba fez a parte dela para com Deus. Davi estava falando dele. Eu pequei. Eu desobedeci o Senhor. Olha aqui. Versículo 2, lava-me completamente da nossa iniquidade, da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro o teu julgar. Davi disse, pode me sentar-lhe a paulada, Senhor. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade, na nojeira do pecado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Eis que te comprases na verdade. No íntimo, Davi disse, eu não vou mascarar não, tu sabe de tudo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7, purifica-me com ísopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença. Na maioria de vocês está escrito, não afasta de mim a tua presença. Nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Ele diz, eu não quero ficar me lamentando, Senhor, na minha cama. Eu quero ter alegria de novo de estar na tua casa, de te louvar. Eu quero ter alegria de evangelizar. Eu quero ter alegria de te servir. Eu quero resgatar o meu espírito de servo que eu tinha, o meu espírito voluntário, que o pecado me tirou. E aqui diz,
Versículo 13: então ensinarei aos transgressores. Ele começa se colocando como um transgressor, mas ele pediu perdão a Deus e entendeu que ele estava perdoado. E ele diz assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Eu vou evangelizar, eu vou pregar a tua palavra, porque a palavra de Deus diz que quem ganha almas apaga a multidão de pecados. Você quer ver uma coisa que apaga pecado? É você evangelizar, é você ganhar almas. É o que Davi sabia e está dizendo aqui, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecados se converterão a ti. Os pecadores se converterão a ti. Esse mesmo Davi, que hoje poderia ser lembrado como um adúltero e assassino, reconstruiu uma nova história, tornou-se o maior rei de Israel, o maior salmista, adorador que existiu. Da boca do próprio Deus ele ouviu que ele é homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele se arrependeu dos seus pecados. 51. Confessou os seus pecados. E aprendeu a ser um cara que liberava perdão. Foi o que aconteceu. Quando Saul e Jonatas morreu, Davi poderia ter se sentido ameaçado, porque ele perguntou, quem da família de Saul ainda está vivo? E quando falaram do filho de Saul que ainda estava vivo, Mefibosete, Davi poderia dizer, mata logo esse feliz, porque ele é um risco. Não, ele disse, pega ele, porque a partir de hoje ele vai comer todos os dias na minha mesa. Porque é uma forma de eu honrar o pai dele. Esse é o cara que aprendeu a perdoar. Aprendeu a perdoar. Tem muita gente que está preso no passado, porque não perdoou o passado. Ainda continua ali escravizado no passado. Nem a pessoa mesmo se perdoou. Sacode aí 3 irmãos e diz, ei, sai fora dessa, irmão. Sai fora dessa, irmão. Então, aqui vemos que o Salmo 51 é um salmo de arrependimento, de pedido de perdão, né? E quem entende que foi perdoado, entende também que precisa perdoar. Porque se você teve a graça de Deus de ser perdoado, por que você não pode perdoar? Entendeu? Aí eu quero tratar a penúltima coisa aqui, que eu sempre falo isso, né? Se existe uma pessoa que conhece um filho, uma filha, é uma mãe. A mãe olha de longe assim, só pelo andar já conhece o filho. Só pelo jeito já sabe se o filho está aprontando. E Jesus morreu, Maria foi com as discípulas dela perfumar Jesus, né? Fazer o embalsamamento de Jesus.
Chegou lá, encontraram a pedra retirada e o sepulcro sem nada. Se desesperou, roubaram o corpo de Jesus. E aí, o que ela conta como um anjo que se encontrou com ela, que perguntou: por que procuras entre os mortos aquele que já está vivo? Por que tu procura entre os mortos aquele que já está vivo? Mas quem estava falando com ela era o próprio Jesus, com um corpo que a Bíblia chama de corpo glorificado. Quando nós, depois da ressurreição dos mortos, em que nós formos para a glória, ou estivermos na Nova Jerusalém, que desce do céu, então dá uma ideia que essa terra vai ser restaurada, uma nova terra, que a Bíblia diz que nós estaremos na Nova Jerusalém, que desce do céu. O que acontece? A Bíblia diz que nós teremos esse corpo que Jesus estava, que se chama de corpo glorificado. Então, vai ser até uma coisa enjoada. Eu acho que eu vou até pedir para ter olho escuro. Eu acho que todo mundo vai querer ter olho verde, azul. Você vai faltar do formato que você quiser. Isso é o corpo glorificado que Jesus veio à terra, que nem a mãe dele conheceu ele. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Agora eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Judas disse: se eu não tocar nas cicatrizes, ver as cicatrizes, eu não creio. Por quê? As cicatrizes era a única coisa que podia atestar que aquela pessoa que estava com outro corpo era Jesus. E aí Jesus entra lá, no salão que eles estavam reunidos, atravessa a parede, todo mundo fica pensando que é um fantasma. Jesus diz: vocês continuam sem fé. E aí, vai na direção de Tomé, vai na direção de Tomé e diz: está aqui, olha, toca. Oh Senhor meu Deus, e Jesus falou: bem-aventurados que não viram e creram. Agora, para você pensar, por que alguém que veio com outro corpo, um corpo glorificado, outra aparência, continuou com as mesmas cicatrizes? Sacode aí quem está do seu lado e diz: você sabe, irmão? Porque alguém que veio com corpo glorificado, com outra aparência, continua com as mesmas cicatrizes. Eu estou arrepiado. Segura aí. Quando você aceita Jesus, você se torna nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E quando você decide se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e liberar perdão e pedir perdão quando é o caso, você se torna novo para Deus. Ele joga todo o teu passado, todo o teu pecado no mar do esquecimento. E para Deus você é uma pessoa inteiramente bebezinho, pomponzinho. Está nascendo de novo. Só que, se você não perdoa, se você não libera perdão, a ferida não cicatriza. O
passado vai continuar te assombrando. A Bíblia diz que quando Davi era cheio de cicatrizes, Davi representava Jesus no Velho Testamento, era cheio de cicatrizes. A palavra de Deus diz que Jesus era cheio de cicatrizes, homem de dor que sabia que era sofrer e que os outros homens tinham vergonha dele. Por que ele continuou com aquelas cicatrizes? Para dizer assim, olha, eu não me esqueci do que aconteceu comigo. Eu não me esqueci. Isso foi difícil? Foi. Foi duro para mim? Foi. Mas eu venci a morte. Hoje isso aqui está cicatrizado. Porque Jesus falou muito pouco na cruz. Ele evangelizou o ladrão. Ele falou, Pai, por que me abandonaste? Uma pergunta que ele mesmo sabia a resposta. Mas antes dele dizer, está tudo consumado, ele liberou o quê? O quê? Perdão. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E porque Jesus liberou perdão, ele só tinha cicatrizes fechadas, ele não tinha mais ferida. Quando você sabe que você está curado? Quando aquilo que você passou, que te causou dor, que quando você se lembra daquilo, aquilo não te causa mais dor. Você usa aquilo para testemunho. Você usa aquilo para vitória. Para edificar outras pessoas. Mas aquilo não te causa mais dor. Porque o teu passado foi sarado. Hoje é apenas uma cicatriz. Mas o diabo não tem mais poder de te acusar. E muitas vezes você vai precisar olhar para o diabo e dizer, eu fui isso mesmo. Eu fiz isso mesmo. Ô demônio. Ô fofoqueiro. Eu fiz tudo isso. Mas eu me arrependi dos meus pecados e fui perdoado e lavado pelo sangue de Jesus. E hoje eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, como é que estão as suas cicatrizes do passado? Eles ainda rodam moinho. Ela ainda está infeccionada. Ainda está aberta. Ainda te causa dor. Então você jamais vai poder construir um novo futuro. Você tem que ir lá, confessar. Liberar perdão. Entender que hoje você é nova criatura que Deus te escolheu. Não importa. Diga assim, eu não sou escolhido por Deus, por merecimento. Ninguém merece ir para o céu. Isso pode entrar na sua cabeça. Todos nós aqui merecíamos o inferno. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, através do seu sangue, nos trouxe o seu perdão, a sua graça. Ele é o favor imerecido de Deus. Jesus é a graça de Deus. É aquele que hoje, se você está entendendo o que eu estou falando, Ele quer cicatrizar todas as feridas do seu passado. E quando chegar um Tomé, que disser, mas tu era assim.
Está aqui, meu filho, pega aqui, está cicatrizado, porque hoje eu sou nova criatura. O diabo não pode mais te acusar. Não pode mais te acusar, irmão. A outra coisa que Davi fez, ele restaurou a paternidade. Irmão, eu tenho certeza, como estudioso da Bíblia que eu sou, que se Samuel não tivesse morrido, Davi não teria pecado com Betseba. Davi não estaria naquele palácio. Davi estaria na guerra. Porque jamais Samuel ia deixar Davi voltar para ficar passeando em palácio. Ele dizer, ei, lugar seu não é aí, lugar seu é lá na guerra. Seu rei. Só que Samuel morreu. E quando foi que Davi pecou? Quando ele ficou sem pai, sem paternidade. Deus mandou um profeta provisório para confrontar Davi, que foi Natã. E Davi entendeu, disse, opa, eu preciso de um pai. Eu preciso de um pai. Meu irmão, vai chegar a um ponto da sua vida, fazer o que fizer, sem um tutor, sem um pai, uma mãe espiritual, você não vai mais avançar. Você vai chegar no momento que você vai ficar paralisado. Todos precisam de direcionamento. Isso é uma coisa incrível. Há 2 semanas atrás, eu estava com muita coisa na minha cabeça. E geralmente quando eu estava assim, eu tinha sempre o papai que eu conversava. E hoje não tenho mais. Muitos aqui não sabem a sorte que tem de ainda ter um pai espiritual. Porque quando eu perdi meu pai, eu perdi 2 pais. Perdi meu pai físico e perdi meu pai espiritual. E aí, eu estava tão cheio que eu peguei e fui lá com a apóstola Margarete. Cheguei, Deus é tão bom que é difícil, a casa dela é igual a nossa, só vive cheia. Mas eu cheguei de manhã, ela tinha acabado de sentar para tomar café. E a gente ficou umas 3, 4 horas ali conversando. E a gente vê que sai com uma paz tremenda. A gente sai tão bem. E aí a gente pensa que o diabo é um desgraçado mesmo. Porque a maioria aqui, o que está precisando para construir um novo futuro, o que está precisando para melhorar, é só você ir atrás do seu pai e da sua mãe espiritual. Só isso. Só está faltando isso. Davi pensou, e eu tenho certeza que ele pensou isso, porque foi o que ele fez. Ele disse, se meu pai tivesse vivo, se Samuel tivesse vivo, eu não teria cometido esse pecado. E o que ele foi? Atrás de um outro pai, do profeta, um sacerdote, que se chamava Gade.
porque ele era o sacerdote gadita. Ele procurou Gade. E daí em diante você pode ver na Bíblia, acompanhar, aonde Davi estava em qualquer guerra, em qualquer decisão, em qualquer situação, Gade estava lá do lado dele, dizendo: não é assim, essa estratégia está errada, não deixa teu pai ali, tira teu pai de lá com a tua mãe, porque Saul vai emboscar e vai matar eles para te atingir. Sai daí, vai para ali. E o que isso fez de Davi, o maior rei de Israel? O que está faltando para a maioria das pessoas? Se chama paternidade. Esse livro aqui, que é Jesus encarnado, é um livro de paternidade, de erros e acertos. E Deus fala assim: ah, se meu povo me ouvisse, ah, se Israel me escutasse, eu de pronto lhe abateria o inimigo e derramaria o mel que escorre da rocha. Como é que a gente escuta a Deus? Como é que a gente segue a Deus hoje? Através dos ungidos, das ungidas de Deus, que Ele colocou na nossa vida para representá-lo. Por que você não vê mais Davi cometendo erros? Ele era perfeito? Não. Porque Davi restituiu paternidade. E aí ele chama o profeta e diz: eu moro numa casa de cedro, um palácio de cedro, e a arca da aliança está em tendas. Eu quero construir um palácio, um altar para ela, um altar para Deus. E o profeta Gade disse: faz isso que está no teu coração, que Deus te abençoe. Mas chegou na casa dele, Deus disse: vai lá com Davi e diz que desde os antepassados eu ando em tendas. E que não vai ser ele que vai construir a minha casa, porque ele tem sangue inocente nas mãos. Mas diz para ele que eu tirei ele de trás do curral, lembra para ele quem ele é. E coloquei ele entre os príncipes do meu povo. E quem vai construir a minha casa é Salomão, que é um homem pacífico. Foi lá o profeta e disse: olha, não tem mais a bênção. Corta. Deus disse que não é mais para te construir, porque tu tem sangue inocente, mas que o teu filho vai construir. Na verdade, o jardim suspenso, o templo de Salomão, entre aspas, foi só ele que foi construir, mas a planta foi Davi que fez. Os recursos, o tesouro, os carpinteiros, tudo Davi já tinha arrumado. E a gente vê isso antes da morte dele. Mas é a importância. Se ele fizesse aquele templo, Deus não ia aceitar. Olha a importância da gente ter um direcionador, um pai. Essa é a importância, né? E finalmente, você tem que entender que você é filho de Deus. Como filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Você tem o mesmo poder que o Senhor teve, se você confiar.
você confiar. Queridos, hoje a maioria está fracassando com Jesus, porque está tentando vencer com a sua própria força. E você não vai conseguir. Não vai. Porque quando você tenta vencer com a sua própria força, a sua força é muito pequena. E o que vai acontecer? O teu passado, as acusações do diabo vão te engolir. E você que de repente é um filho de Deus, que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, vai estar se enxergando como um gafanhoto. Foi o que aconteceu com aqueles espias, com aqueles príncipes. Quem aqui tem a promessa de Deus na sua vida? Levante a mão. Você crê que você tem? Eles também tinham. Eles viam todo dia uma nuvem no céu protegendo eles do calor, do sol escaldante do deserto. Toda noite eles viam um milagre, uma bola de fogo que os aquecia. Eles viam o maná caído do céu, o alimento, o pão. E Deus disse: eu já dei para vocês. Você sabe quanto tempo eles levaram para chegar em Jericó? 3 meses. 3 meses. 3 meses foi o tempo que aqueles espias levaram para chegar em Jericó. Que era o plano original de Deus, deles possuírem a terra em 3 meses. Aí foram com a sua força, olharam para a força do seu braço. Isso acontece com todo crente que não ora. Eu tenho dito isso para essa igreja. Comece com 5 minutos quando você acorda. 5 minutos antes do almoço. 5 minutos antes de dormir, você já orou 15 minutos por dia. Depois você vai a 7 minutos, 10 minutos. Olha, beleza, 10 minutos de manhã quando acorda, 10 minutos antes do almoço, 10 minutos ao dormir, 30 minutos você orou. Faça um caderno de oração. Medite. Hoje você pode ter, a minha Bíblia está aqui no meu celular. Pai, você está numa fila, em vez de estar murmurando, leia a Bíblia. Hoje está aí o tigrinho destruindo muita vida, muitos lares. Porque em vez de você estar jogando besteira, você não está meditando na palavra. A Bíblia diz: medita na palavra dia e noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Decida meditar. E todo homem que vai com a sua força se vê como gafanhoto. Aí eles entraram lá com a promessa de Deus. Deus disse que eles iam esmagar aquele povo como um só homem. Deus estava com ele e disse: vocês só vão lá coletar a prova. 4 homens para trazer um cacho de uva. Aí eles foram dar o relatório de quem anda por vista, o relatório da carne, que a maioria só está vendo com o que vê na vista. A terra mana leite e mel, tem tudo que Deus falou, mas
Ali tem gigantes. Os filhos de Anak estão ali. São homens imensos, guerreiros imensos. E nós o víamos, nós mesmos, como gafanhoto. Eles vão nos esmagar como gafanhoto. A maioria do povo de Deus hoje está se vendo como gafanhoto. Está se vendo pequeno, impotente, por coisas que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. Josué e Caleb disseram: eia, vamos possuir a terra, o Senhor já nos entregou. Caleb disse: nós vamos devorar esse povo como pão. Pegaram pedras para apedrejar eles e a Moisés. E por causa disso ficaram 40 anos no deserto. Escuta, tem muita gente aqui que já era para estar na terra prometida. Tem muita gente aqui que já era para estar casado, bem casado. Tem muita gente aqui que já era para estar com seu negócio, com grandes bênçãos de Deus. Mas quem é o culpado de você ainda não ter as promessas de Deus é você que está se vendo como gafanhoto. Mude a sua visão hoje. Se veja como filho de Deus, filha de Deus. Se veja como filho, como filha. E diga: eu vou devorar isso como pão. Eu vou devorar isso como pão. Porque o Senhor já entregou nas minhas mãos. Creia nas promessas de Deus. Esses 10 príncipes entraram na terra prometida? Não. Todos aquele povo, todos os homens, mulheres, fora os adolescentes e jovens, morreram no deserto. Nós temos tido uma geração de crentes que tem morrido no deserto. Que tem morrido no deserto. Muitos têm apostatado da sua fé. Mas também a Bíblia diz que no final dos tempos ia se levantar um povo apaixonado por Jesus, que ia saber quem é. Os Josués e os Calebes, que vão dizer: eia, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa tem que ser a sua visão. E você hoje sacode a poeira, toma um banho, se perfuma, para com esse olhar cabisbaixo, de tristeza. Você é filho de Deus. Levante a cabeça e diga: eu vou tomar posse do que Deus tem para mim. Eu posso, porque o meu Deus já me deu a promessa. E não importa qual é o desafio, eu vou devorar como pão. Todos morreram, mas Josué e Caleb
entraram na terra prometida, porque eles acreditaram. Porque eles escreveram uma nova história. Qual é a história que você quer para você hoje? Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando eu cheguei lá no hospital, que o doutor falou, tu ainda está de pé e tudo, falei, graças a Deus, sou servo do Senhor. Notei que quando eu falei de Jesus, ele virou a costa e foi embora. Ele foi no leito. Outra hora eu fui falar de Deus, ele virou a costa e foi embora. Eu disse, Senhor, não vou deixar alguém que não crê me operar. Irmãos, eu estava todo anestesiado, só mexia os braços e a cabeça. E ele veio comigo e disse, rapaz, tu não dorme, tu é igual um cavalo. Fica quieto aí, porque eu vou começar a operação, ela é delicada. Quando ele falou, fica quieto, eu peguei a minha mão e pá, agarrei a dele. E disse, em nome de Jesus, não vai ser o Senhor que vai me operar, vai ser Deus que vai usar a sua mão para me operar. Ele puxou assim, eu notei que ele ficou todo arrepiado. Me olhou espantado, foi lá. Eu contei porque eu estava olhando no visor, 7 minutos que ele disse para a Samira, ouvi ele dizendo que ia demorar umas 2 horas a operação, que era muito delicada. 7 minutos, ele enfiou a sonda com a câmera, se drena tipo uma agulha fininha. Eu vendo, ele enfiou de primeira, pela pedra imensa. Ele foi lá, enfiou e disse, conseguimos, graças a Deus. Foi, cerrou, fez o procedimento, eu fiquei mais tempo deitado lá aguardando do que de operação. Porque a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor Jesus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada, meu irmão. O principal na nossa vida não é trabalho, não é casa, não é nada disso. É a obra de Deus. É você ser útil para Deus. Seja útil para Deus. Faça a oração de Davi que disse, Senhor, que eu possa ter alegria de novo na tua salvação. Que eu possa pregar todos os dias e converter as pessoas à tua justiça. Não interessa onde você está. Creia em Deus. Se posicione como filho de Deus, filha de Deus. Saiba quem você é. Agrada-te do Senhor, prioriza Ele, e o mais Ele fará. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.